É impressionante, sempre as mesmas pessoas tentando dia após dia trazer uma enganação diferente. Agora os mesmos começam a nos ensinar o que é ser inteligente. Bora lá. Bora lá. Eles sacrificam o pseudo teste de QI, que antes determinava quem tinha inteligência, mas eles não descartam que existem aqueles que são mais inteligentes que outros. Não tem nada mais ofensivo do que isso. Inteligência é uma qualidade do ser humano. Se a gente usa ou não, aí é outra coisa. Mas é nossa qualidade de todos nós. Não existe o mais inteligente. Claro que a gente pode perder essa capacidade de inteligência. Eles sacrificam o teste de QI e trazem as múltiplas inteligências. Só que essas múltiplas inteligências surgem como ideologias. Quando o liberalismo surge, dizia-se, através da Igreja Batista, que cada ser humano nasceu com uma inclinação, um dom, que seria a forma como ele demonstraria seu amor e seu sacerdócio a Deus. Para o moderno, aquilo que a gente faz bem é em si uma manifestação de Deus em nós. Isso justificaria por que é que apenas uma parcela dos homens podiam estudar medicina, direito, ser pesquisador. E eles insistem que não mais a gente tem múltiplas inclinações, o que a gente tem são múltiplas formas de inteligência, das quais nós pobres, com certeza, não temos todas. Porque se fosse levar em consideração isso, alguma nós temos. Por exemplo, o paraibano seria bom de matemática, já que a gente é tudo pedreiro. Quer dizer, nossa inclinação é para matemática, porque é de nossa natureza ser pedreiro. E essas figuras ficam citando como referência quem? Leandro Carnal. Dizem que vão nos ensinar a ser inteligentes. A gente vai ser ensinado a ser humano. Olha o tamanho da ofensa. Fundamentado em quem? No historiador Carnal. Carnal é aquele cara que, ao ensinar a gente a pensar, ele nos ensinou a pensar muito. Não lembram? Pois é, tem a aula de Carnal ensinando as pessoas a pensarem muito. Não pararem de pensar nem para dormir. Nunca descansar. O pensamento que nunca desliga. Esse é o pensar bem para Carnal. Pensar muito. A filosofia não vai por esse caminho. Portanto, tanto o Carnal quanto os que o citam para fundamentar a mentira da neo-igreja batista, do neo-mantra batista, não servem de referência para nada. Será possível que a gente vai ter que lidar até com esse fatalismo de que alguns de nós não têm inteligência emocional. Eles saíram de si e não voltam, né? Quando a pessoa erra, diz: eu não estava em mim. Algumas pessoas simplesmente são assim. E a matemática que faz a gente ser pedreiro? Era um dom ou a gente foi obrigado a isso? E a medicina? Quem decide quem são os que têm dom para a medicina? É a oportunidade? Ou será que, coincidentemente, aqueles que têm oportunidade são justamente os que Deus concedeu o dom da medicina? E ainda que você não tenha uma audição que venha hereditária, ou ritmo para dançar, você nunca vai aprender. É? Claro, segundo eles, você pode até aprender, mas nunca será excelente.
Quer dizer, o excelente está no sangue. É o que nasceu com dom. Qual é o nome que a gente dá a isso? Você está conseguindo me entender? Você saberia responder o porquê dessas inteligências múltiplas virem como uma ideologia, caso lhe fosse perguntado? Veja como ela vem como um avanço da lógica da Igreja Batista. O que antes ofereciam como atividades das quais temos inclinações e dons, agora eles são muito mais atrevidos. Eles dizem que é a própria inteligência. É o que? É uma espécie de raça diferente, que alguns pensam mais que outros, no sentido, em todos os sentidos, né? De lógica, de emocional. Aquele atrevimento da Igreja Batista ficou muito pior agora. Eles oferecem como um avanço científico, mas é o oposto, porque antes se pensava no gênio, mas depois de Hegel, o tal do gênio não é mais bem-vindo na ciência. A gente quer a ciência do homem comum, que erra, que a mente fica exausta, e aí ele já não produz tão bem, que se equivoca e tem orgulho, não volta atrás, e aí vem um aluno, décadas depois, para retomar aquilo. A ciência humana. Desde Hegel a gente tenta criar isso. Mas seria um sonho a gente esperar que a ciência evoluísse no sentido hegeliano. Dizem que a gente já superou, quando nem Hegel chegou. E seria um sonho se a filosofia chegasse à ciência. Porque sequer Aristóteles chegou à ciência. Muito diferente do que eles dizem. Facilmente eles dizem que Aristóteles foi superado na ciência. Em que momento? Se Aristóteles nem entra na universidade. Já viu Aristóteles no curso de medicina? Dá até medo, né? Dá medo eles usarem Aristóteles. Há poucos anos atrás, a filosofia aqui estava proibida. Que momento teve Aristóteles? E Hegel? Como aconteceu isso e eu não vi? Caso você seja um dessas fanfics de influenciadores famosos, me explica. Se Aristóteles foi superado pela ciência, e a ciência que a gente conhece hoje decorre de Aristóteles, por que é que a ciência hoje continua com os mesmos vícios que tinha desde antes de Aristóteles, sem que tenha sido sequer passado um corretivo aristotélico nessa ciência? Como que eles dizem que trazem uma novidade de inteligência, o novo gênio, como se tivessem superado Hegel? Se a ciência de hoje, nas universidades, ela é a mesma que era produzida anterior a Hegel, com os mesmos vícios. Quer dizer que o filósofo na universidade é desnecessário. O que a gente precisa é de um Augusto Cury, de um Leandro Carnal, é isso? Se você é uma dessas pessoas, faça assim. Você educa seus filhos nessa educação. Mas tenha a palavra. Não se aproprie dos filósofos, desdenhando deles, como se você fosse a superação da filosofia, e ao mesmo tempo se apropriando do que eles oferecem. Senão você vai parecer desonesto
exponencialmente. Uma desonestidade exponencial.